É fácil assim, acredite. Oi, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou professor de inglês, para quem ainda não me conhece. Quem daí assistiu o último vídeo, To Be or Not To Be, levanta a mão. Se não assistiu, precisa assistir então esse vídeo, tá bom? Lá eu explico por que o verbo to be é tão importante e nesse vídeo aqui eu quero continuar esse assunto. Vem comigo. No último vídeo eu falei que o verbo to be é importante, não porque ele significa ser ou estar e mais algumas coisitas a mais, mas porque ele é um verbo auxiliar. O verbo to be ajuda a gente a fazer perguntas e negativas, tá bom? Então, o que eu expliquei no último vídeo? Eu falei assim, numa frase, para eu fazer uma pergunta, eu preciso de uma regra. Eu uso uma regra, na verdade, que o verbo to be começa a mostrar para a gente. Qual é a regra? Eu coloco o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, por exemplo, aqui numa frase assim, você é aluno de inglês. You are an English student. Sujeito, you. Verbo to be aqui, are, está conjugado. Para fazer uma pergunta, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que colocar o auxiliar, nesse caso aqui o to be, antes do sujeito. Então a pergunta fica, are you an English student? Ok? She is a journalist. Ela é jornalista. Então eu tenho o sujeito ela, she, e tenho o verbo to be aqui, conjugado com is. She is. Então para fazer uma pergunta, o que a gente faz? Is she a journalist? Ok? Agora, olha essa frase aqui, You study English. Você estuda inglês. Ou vocês estudam inglês. You study English. Ok? Muito bem. Não é o verbo to be que eu tenho aí. Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu preciso colocar um verbo auxiliar antes do sujeito. No primeiro vídeo eu falei para vocês, nós temos 3 verbos auxiliares. To be, to do, to have. Vamos esquecer por enquanto o have, vamos ficar só no to be e no to do, beleza? Então olha só, eu não tenho o verbo to be, certo? You study English. Eu preciso fazer uma pergunta, então o que eu faço? Eu incluo o verbo auxiliar antes do sujeito. Então eu falo, do you study English? Da entonação, coloco do antes do sujeito, beleza. Por exemplo, they live em São Paulo. They live em São Paulo. Eles moram em São Paulo. Não é o verbo to be. Para fazer uma pergunta, eles moram em São Paulo? O que eu tenho que fazer? Cadê o sujeito? They. Então eu coloco o do antes do sujeito. Do they live em São Paulo? É simples assim. Tá bom? Tem a conjugação verbal em inglês. Depois nós vamos começar a estudar mais isso, mas basicamente é isso. Eu vou fazer uma pergunta. Lembra, eu preciso de um auxiliar antes do sujeito. Se eu tenho o verbo to be, eu troco ele de lugar. Se eu não tenho o verbo to be, eu incluo o verbo to do. Nesse caso, o que significa o do? Do they live em São Paulo? Do they live em São Paulo? O que significa o do? Nada. O verbo to do significa fazer. Mas nesse caso, nada. Ele está ali só para auxiliar a gente a fazer pergunta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém de vocês tiver interesse em estudar inglês do basicão, inglês do zero, clica nesse link que está aqui embaixo e dá uma fuçada no meu curso lá, tá bom? Se você também já estudou, mas precisa rever algumas bases, dá uma olhada na aula que você precisa fazer com mais intensidade, tá bom? Obrigado. See you. Bye bye.